Eu converso com o Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Rubens, então estamos falando dos equipamentos. Quais são os equipamentos necessários para o pessoal do condomínio? Olha, sempre que o condomínio tem lá funcionários próprios ou terceirizados, há necessidade de que se faça, são duas situações. O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é estabelecido pelo Ministério do Trabalho, ele verifica as atividades que ali ocorrem. Então, por exemplo, faxina, portaria, a zeladoria, tudo que envolve prestação de serviço do condomínio tem um grau de risco diferente. E é apontado qual o melhor equipamento para evitar ou suprimir o risco. Então, com esse programa, o Ministério do Trabalho força com que o condomínio e outros empregadores adquira equipamentos adequados e treine os trabalhadores para que utilizem esses equipamentos na função. O que nós temos percebido, infelizmente, há uma cultura por parte do trabalhador no aspecto de saúde e no aspecto da utilização da prevenção do risco. Então, a saúde, se o trabalhador é mais novo, ele vai, ele acha que vai ser sempre jovem, sempre não vai ter problemas. Não se cuida. Por outro lado, eu não vou usar aquela bota lá, me constrange o movimento, eu vou pôr chinelo de dedo e assim faz a faxina até o dia que toma um escorregão e se acidenta. Agora, por outro lado, também há cultura negativa por parte do empregador, no caso do condomínio, no sentido de permitir essas quebras de regra. Agora, o que ocorre no caso de um acidente de trabalho? Acidente de trabalho, o que acontece? O Ministério do Trabalho, ou melhor dizendo, o Ministério da Previdência Social, absorve o trabalhador a partir de um determinado dia. As regras estão em mudança, né? Sim, sim. Mas agora são 30 dias, 30 né? dias, a partir do 31º dia, absorve lá. Só que há uma prática já de algum tempo que o Ministério da Previdência Social faz uma investigação para apurar a causa do acidente. Se ela detectar, por exemplo, que o condomínio, no caso dos condomínios, foi o responsável, por exemplo, por não ter entregue o equipamento adequado, ou não ter exigido a utilização desse equipamento, ou não ter determinado que se fizesse um treinamento para aqueles trabalhadores, ou para aquele trabalhador que se acidentou, o condomínio acaba arcando também. Então quem responde é o condomínio junto com a empresa, dependendo de quem não entregou a... Se ele não exigiu que a empresa fizesse ou se o próprio condomínio não fez. O INSS vai arcar num primeiro momento, mas ele vai atrás da indenização pelo prejuízo causado ao patrimônio público. Afinal de contas, o INSS é público, né? Agora, isso é importante, né? Porque senão fica tudo muito fácil, né? Porque o grande problema dos acidentes de trabalho, o próprio Ministério da Previdência, ele tem procurado a readaptação o máximo possível. Quer dizer, o trabalhador que perde um membro, função corporal, ele não está livre de ter a sua aposentadoria, o seu abono lá, refugado. Em algum momento ele vai ter que voltar ao trabalho, ganhando menos. Então ele tem que tomar muito cuidado, tem que prestar atenção e tem que exigir segurança dentro do trabalho. Bom, outro tema que eu gostaria de conversar com você é sobre folgas, domingos e feriados. Como é que deve ser o pagamento destas datas trabalhadas? Olha, nós temos na convenção, primeiro a questão da domingos, feriados trabalhados e a própria semana. Nós aqui no Brasil adotamos o sistema, para quem trabalha 220 horas mês, de 6 dias trabalhados para uma folga. Normalmente essa folga, de acordo com a convenção, ou melhor dizendo, a Constituição Federal, preferencialmente um domingo ao mês. E aí você faz aquelas escalas para que você possa adaptar situações diferentes dentro do local de trabalho. No condomínio não é diferente. Mas veja, domingos trabalhados, eu tenho lá, pela convenção, se ele não folgar pelo menos um domingo no mês, ele ganha aquele dia com 200% de valor. Acaba dando 300. Por quê? Porque se ele é mensalista, esse dia já está computado naqueles 220 horas que ele já faz durante o mês. Então tem que tomar muito cuidado, porque isso acaba encarecendo o valor todo. Sobre esse valor acaba incidindo
nas horas extras, nos DSRs, que são os descansos semanais remunerados, acaba tendo reflexo em tudo, inclusive no recolhimento previdenciário. Então o condomínio tem que fazer uma situação muito importante. Quando a gente fala em folgas, é nesse sentido, ele não pode ultrapassar o 6º dia, se ele tem 220 horas, o 6º dia trabalhado, ele tem que ter uma folga, ou o descanso remunerado. Existe folga compensatória? Existe folga compensatória, mas ela não pode estipular, não pode ultrapassar esse período de 6 dias. Eu antecipo a folga para que ele possa, num dia determinado, trabalhar. Questão dos feriados também. Tem que tomar muito cuidado. Feriados que a lei federal determina como feriados é que terão um pagamento em dobro. Agora, ele pode ser escalado, por exemplo, para trabalhar todo domingo e folgar durante a semana? Pode, mas aí veja... Aí ele recebe em dobro. Entra a regra do domingo, mas é um domingo, não são todos os domingos. Mas se ele trabalhar todo domingo? Um domingo desses ele recebe 200%. Ah, num domingo? É um só. Porque a Constituição fala em pelo menos um domingo. Se eu não tiver nenhum domingo, um desses domingos eu vou ter que remunerar com 200%. Que na verdade é 300%. Ah, que é esse caso que você falou dos 300%. Isso. Porque ele já está considerado no pagamento total. Entendeu? E no caso das horas extras, como é que a gente pode controlar as horas extras dos funcionários? Olha, a primeira coisa que para controlar a hora extra é você ter uma padronização da anotação do ponto. Seja ele eletrônico, a eletrônica com mais de 50 funcionários, né? Normalmente o condomínio não tem, mas há necessidade de que se faça um controle da melhor maneira possível, na entrada, nos intervalos e na saída do trabalho. Até para considerar a questão da hora extra, dos descansos e tudo mais. Então cada condomínio pode estabelecer, por exemplo, folha de ponto, cartão de ponto, melhor dizendo, ou cadernos em que o próprio trabalhador vá lá, coloque o nome e faça a anotação do horário. Mas quem que controla isso? Isso tem que ser fiscalizado. Se eu tiver, por exemplo, entre os meus funcionários o zelador, normalmente é ele que vai fazer esse controle. Se eu não tenho o zelador, eu vou ter que designar um desses trabalhadores para fazer isso. Mas nada impede que, por exemplo, o condomínio designe o subsíndico. Que o subsíndico normalmente ele não tem uma função específica, mas ele pode fazer esse controle. Porque aí você não está deixando com que um dos trabalhadores possa ter ingerência no outro. Entendi. Eu posso, por exemplo, já vi casos em que o funcionário lá anotava a hora extra quando não existia. E acontecia o contrário também. Então, para não dar esse poder a esse funcionário, deixa o subsíndico ou o próprio síndico fazê-lo. Bom, vamos falar mais no nosso próximo bloco. Com certeza. Não saia daí. O Espaço Sicom, novo ambiente em Santos para eventos, promove mensalmente cursos e palestras. O objetivo é informar e capacitar síndicos, condôminos e administradores nas áreas civil e trabalhista, incluindo o curso de síndico profissional. E você também pode agendar uma consulta com os advogados especializados em condomínio. Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Informações 13 3326 3083. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.